Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação, né? Daqui a pouquinho Flamengo e Corinthians jogando de bola, valendo a liderança pelo campeonato, porque uma vitória simples do Flamengo, um empate, um tropeço do Palmeiras, o Flamengo reassume a liderança. Temos informações muito importantes sobre o Jorginho, que pode rescindir o contrato a qualquer momento e fechar com o Flamengo, né? O Flamengo anunciar o seu jogador, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, Seleção Sport TV e ESPN Brasil, links na descrição. Vamos pro vídeo. Você avaliar junto com a gente, estiver em campo, a gente vai ter belos confrontos também. Falando de Flamengo e Corinthians, o quem é melhor traz Pedro e Yuri Alberto. E aí vocês contextualizem como vocês quiserem. Momento, biografia. Se você quiser que eu mando, Paulinho. Não, eu queria saber se é o momento, se é então eu vou mandar. A carreira, o quê? Momento. O Yuri Alberto. O Pedro tá voltando de lesão. Voltando de lesão, tá um tempão parado. O máximo que ele jogou foi 33 minutos. O momento é do Yuri Alberto, tá jogando já há um tempo bem. Agora, se perguntar qual que você escolhe para a sua seleção... O Paroímpo, tem duas coisas, Paroímpo por um momento. Por isso que eu falei, por isso que eu te perguntei antes. É o Pedro. Tá você perguntou, eu dei um caminho, mas você pode seguir o caminho que você quiser. Ah, é? Tá, vou mudar então. Tá. Tem jogo hoje à noite, você tem um time, você vai de quem? De Pedro ou de Yuri Alberto? O time é meu? O time é teu. Eu vou de Pedro. Pedro, claro. O momento é do Yuri Alberto no Paroímpo é o Pedro. Tá. Quem é melhor? Pedro ganhou. Ok. Esse é o quem é melhor de Flamengo e Corinthians. Passa para o próximo. Arrascaeta e Memphis ainda no Flamengo e Corinthians. Vai ser boa, hein? Isso é boa. Isso aí entala, hein? Vai o Eric primeiro. Como jogador, Memphis, né? Acho que o Memphis tem... Como jogador, Memphis? Boa. Memphis. Em tudo. Eu vou momento no... Eu vou no Arrascaeta. O momento do Memphis eu acho um bom momento. O Arrascaeta está muito bem. Nós estamos falando de dois jogadores de seleção dos seus países, dois jogadores que têm uma biografia fora do comum. Né? O Memphis é maior. Veja bem, o Arrascaeta está na galeria de uns dos maiores jogadores da história do Flamengo e do Cruzeiro também, tá? Isso é um ponto. Mas, olha a carreira do Memphis. Sim. Não é só a carreira. O Memphis é um dos maiores jogadores da história do futebol holandês. Né? Eu voto no Memphis. E agora, os dois caberiam bem num time, hein? Se o Corinthians contratasse o Arrascaeta ou o Flamengo ou o Memphis, os dois caberiam. Menção honrosa, eu voto no Arrascaeta. A corneta, mas não jogam juntos. Joga. O Memphis hoje é quase... É mais atacante hoje. É quase aquele atacante por dentro, junto com outro atacante. Se bem que o Arrascaeta também, não né? Dá para jogar os dois, cola muito hoje no centroavante, é o jogador por dentro, sim. Tem os dois não escala não, para ver o que acontece. Muda o esquema, né? Esses dois não cabem no time. Memphis por unanimidade. E não ganha o jogo, né? Não, o Paulo votou no Arrascaeta. Eu botei no Arrascaeta. Então tá, 2-1 pro Memphis. Do brasileiro. O Flamengo tem duas dúvidas para essa partida. O Gonzalo Plata e o Alexandro treinaram só parte da atividade de hoje. A imprensa já nem estava mais no momento gravando. Os dois, eles entraram já no meio da atividade junto com os outros jogadores e ainda são dúvida para essa partida contra o Corinthians. O Gonzalo Plata se recupera de um edema no joelho direito, ele está com dores ali naquela região, ele fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão, então ele vai sendo avaliado dia a dia para ver como está essa recuperação. Quando ele parar de sentir dores, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz. Já o Alexandre está com um incômodo na coxa, desde o jogo contra o Vasco, e vem fazendo um trabalho separado também, deve ficar no banco de reservas para essa partida contra o Corinthians. O Danilo, então, vai chegar agora e vai falar sobre esse momento do Flamengo, o primeiro momento de pressão dele aqui no clube. Vamos ouvir o Danilo. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, a nossa
o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Tá aí, então, um momento de pressão. Danilo muito acostumado, né, já jogou para o Real Madrid, Juventus, um jogador muito rodado, seleção brasileira, então ele já tentando acalmar os ânimos da torcida. São 2 empates, mas o Flamengo segue se preparando para esse duelo contra o Corinthians. O Pedro atuou por 37 minutos contra a LDU, vem dando passo a passo naquela programação para a volta da lesão no joelho, né? E contra o Corinthians é esperado que ele atue por 45, mas não como titular, vindo do banco de reservas. Então o Pedro podendo aumentar ainda mais a minutagem para essa partida. É isso, Marcela, tá começando a chover aqui, então eu tenho que já devolver, tá todo mundo já correndo pro teto assim para se esconder da chuva, porque no Rio de Janeiro nessa sexta-feira não tem sol. É um clima bem londrino mesmo, bem cinza, Marcela. Ai, gosto do londrino, acho chiquérrimo, viu, Jufa? Londrino pra ir, londrino pra cá. Vamos lá, o Vene Casagrande, o Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinic estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho. Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram programados e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na 2ª colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, é essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo, então, fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado, e aí, assim, o time está pronto para o grande clássico de domingo das 2 maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Vinic. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Vinic, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento. Ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de... Pessoal, só aqui como esse vídeo foi da sexta, né, do último treino do Flamengo, penúltimo treino do Flamengo, é só lembrar que todos os ingressos foram esgotados. Se esgotaram ontem, sábado, hoje é domingo, se esgotaram ontem no sábado, tá bom? Esgotaram tudo. Vamos ter mais de 68 mil presentes no Maracanã. Espero que bater um recorde aí do ano e o Flamengo consiga uma boa vitória diante do Corinthians. Mas vamos continuar aqui. Ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã, um público maravilhoso, é esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece, e a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, e tem tudo para ser de fato um bom jogo. Então só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude. A gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida, e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu pra ver que o Pedro tá muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou ou 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba,
Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Vene Casagrande? Essa seleção brasileira foi grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, É mais fácil se acalmar que o Pedro, porque o Pedro faz gol pra caramba. Falando sério, tá... É isso, galera. Vamos passar aqui a escalação pra vocês. Lembrando que o jogo é 4 horas da tarde. Tinha falado de 5 horas, né? Mas são 4 horas da tarde. Porque tinha alterado os horários do Brasileirão, mas voltou ao normal agora. Vai ser 4 horas. Até porque diminuiu um pouco a questão do calor intenso que tava no Rio de Janeiro. Por isso voltaram os jogos para 4 horas da tarde. Temos aqui a escalação do Mengão. Lembrando que a ideia, né, do Flamengo era ter o Pedro como titular. Esse jogo dentro do Corinthians para atuar os 90 minutos. Mas até o momento a gente não sabe que... Desculpa. Até o momento a gente não sabe quais são os planos do Flamengo até em relação, como falou, né, questão da minutagem, para não estourar o jogador, não se precipitar e acontecer alguma coisa com o Pedro, tá bom? Temos aqui a provável escalação do Mengão para o jogo dentro do Corinthians, só deixando bem claro aqui que o Felipe Luiz só solta a escalação 1 hora antes do jogo, mas aqui já temos uma base do time que vai enfrentar o Corinthians. Goleiro Rossi, zagueiros Léo Pereira, Léo Ortiz, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ailton Lucas. Em relação ao Alexandre, que teve edema na coxa, não atuou nesses 2 últimos jogos. A gente não sabe se ele vai entrar no segundo tempo. A princípio está relacionado com o jogo, mas não sabemos, né, como vai ficar a situação do jogador. Volantes, Dela Cruz, de retorno, e Eric Pulgar. Dela Cruz que foi poupado da partida da LDU por questão da altitude, não se sente bem, né, jogando em altitude. Por isso foi poupado. Aí no meio campo, Arrascaeta. Aí um pouquinho mais para a direita, o Gerson. Um pouquinho mais para a esquerda, Michael, né, ponta esquerda. E no ataque, o Bruno Henrique. A princípio é esse. Espero que ele entre com o Pedro, mas a princípio é esse. Até porque o Bruno Henrique não está vivendo um bom momento. Vinha um momento espetacular, mas depois que aconteceu aquela repercussão, vocês sabem o que está acontecendo, a gente viu claramente que ele deu uma queda, né, tecnicamente falando. Mas esperamos que ele possa se recuperar o mais rápido possível, tá bom? Mas como eu falei, esse é o time do Mengão. Vai enfrentar o Corinthians logo mais. Wesley, Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ailton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. Gerson, Michael e Bruno Henrique. Um time aí muito forte, né? Tem tudo para fazer um bom jogo hoje e conseguir uma boa vitória diante do Corinthians, que é o mais importante, né? Independente do placar, que o Flamengo faça um bom jogo e consiga a vitória, até para brigar pela liderança, conseguir a liderança dependendo do resultado do Palmeiras, que enfrenta o Bahia em casa, tá bom? Vamos secar aí o Palmeiras para esse jogo dentro do Bahia. Agora também, né? Sobretudo a gente tem que fazer nossa parte dentro de campo. Mas esse é um time muito forte. Bom, em relação ao Jorginho, até o jornalista Vene Casagrande soltou hoje pela manhã que o José Boto recebeu informações dos empresários e também do pessoal, né, que cuida lá do Arsenal, que a rescisão do contrato com o Jorginho está bem avançada, né? Já está bem adiantada. Inclusive ele já volta o treinamento agora nessa segunda-feira. E já está bem adiantada para poder ele ser liberado e realmente o Flamengo anunciar o jogador, que já está tudo certo. Além do Jorginho, o Flamengo ainda quer mais 2 jogadores. Um ponta, a gente não sabe porquê, o Flamengo está cheio de ponta, mas é escolha do José Boto e do Felipe Luiz, querem mais um ponta. E o meio campo, né, assim, para alternar, para poder dividir ali com o Arrascaeta, quando o Arrascaeta tiver... não puder atuar, ele poder atuar para ficar alternando, né? A gente sabe que o Arrascaeta não vai conseguir jogar todos os jogos, por isso tem que ser um meia altura com as qualidades, né? Bem parecida com o Arrascaeta, tá bom? Essa é a ideia do Flamengo. Já temos aí, no caso, 3 reforços. O Jorginho, que já está encaminhado agora para o Super Mundial, e mais 2 reforços, que seria o meio campo e mais um ponta, tá bom? Mas colocar nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que todos os ingressos já estão vendidos, foram esgotados desde ontem, desde o sábado, ficou esgotado. Vamos ter mais de 68 mil presentes no Maracanã, recorde com certeza aí do ano no futebol brasileiro, tá bom? Flamengo e Corinthians, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, direto do Maracanã. Mas coloca aí nos comentários o palpite para vocês, né? Quem é favorito, qual seria o placar e qual, né? Quem vai marcar os gols durante essa partida, tá bom?
Tem outra informação aqui também que eu esqueci de passar para vocês. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Rapidinho aqui, cadê? Sobre a questão do Alcaraz, né? Que a princípio não bateu a meta ainda. E possivelmente, caso não consiga bater a meta, pode retornar ao Flamengo. Embora o Flamengo também tenha aceito a reduzir o valor, o qual o Flamengo tinha comprado, né? Tinha fechado com o clube da Inglaterra. E o Flamengo está disposto também a reduzir um pouco o valor até para poder dar seguimento a essa questão de negociação envolvendo o Alcaraz, tá bom? Mas coloca nos comentários se vocês queriam o Alcaraz de volta, o que vocês queriam. Na minha opinião, um bom jogador, infelizmente, não se encaixou no Flamengo, né? No sistema de jogo do Felipe Luiz, não deu certo, não conseguiu render. Mas tem um futuro enorme pela frente, né? Como eu falei aqui desde o começo, desde que ele chegou ao Flamengo, é um grande jogador, tem um potencial muito grande, mas infelizmente não conseguiu se adaptar ao Flamengo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, para deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos, direitos autorais, ESPN Brasil, Sport TV e SBT Sport.